Fala, turma! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live, mais uma semana, segunda-feira. E a gente já começou hoje com 2 lives. Acabei uma live lá com o Alfa Capacitação, falando um pouquinho de perícia. Quem não conseguiu assistir, vai lá no Alfa. Eu postei hoje nos stories, então é só ir lá que acho que vai ficar gravada, tá? E hoje a gente vai falar sobre avaliação de imóveis. Avaliação de imóveis com o Murilo Reis. Murilo aí, um grande professor, um grande parceiro e já trabalha aí nessa área há um tempo, né? E temos aqui, trazendo ele aqui para vocês, a pedido de muita gente aí também, querendo conhecer um pouquinho dessa área. Então vamos lá. Galera, envia essa live para algum amigo seu, um colega engenheiro, arquiteto seu, porque com certeza vai agregar muito aí para eles, tá joia? Vamos ver se o Murilo já tá aqui na live. Murilo. Olá, Fala, pessoal, boa Murilo. noite. E aí, Camila, tudo bem? Beleza? Tá ouvindo certinho? Tudo certo. Beleza. Turma, comenta aqui para mim se o áudio e a imagem tá beleza, pra gente começar. Murilo, seja bem-vindo, viu? E obrigado aí pela disponibilidade aí pra gente falar um pouco sobre avaliação de imóveis. Isso aí é algo que você dá show aí. E comece se apresentando aí para quem ainda não te conhece. Bem, eu que agradeço o convite aí por mais essa live, a gente tem essa parceria já longa. Então, eu sou o Murilo Reis, sou engenheiro civil, tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, mais um mestrado, e uma dessas pós-graduações foi exatamente de avaliação e perícia. E assim, hoje, eu sempre falo para os meus alunos, desde sempre, que se eu pudesse voltar atrás no tempo e fazer só uma pós, eu teria feito só de avaliação e perícia, porque realmente foi aquela que me agregou mais na carreira. E aí eu comecei a minha carreira trabalhando em obra mesmo, fiquei quase 5 anos executando grandes obras aqui no Maranhão, condomínio de casas, vários prédios, hotéis, resorts, loteamentos. E depois de 5 anos atuando na execução, eu comecei a brincar de fazer concurso, né, sem nenhuma pretensão, e fui aprovado num concurso. Hoje eu sou engenheiro concursado de um banco público. E lá, dentre as áreas que eu já atuei, eu trabalhei muito na área de obras públicas, né, fazendo avaliação de orçamento, análise de projeto, acompanhamento de processo licitatório até a finalização dessas obras públicas, mas também lá eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer mais na prática a área de avaliação de imóveis, né? E isso foi para mim uma grande descoberta realmente, porque a maioria de nós, quando se forma, não tem nem ideia do que é essa área, nem tem ideia que isso é uma área para engenharia e arquitetura. E então eu passei a atuar também nessa área e hoje eu vejo que sim, é uma área repleta de oportunidades. E essa área de avaliação, assim também como de perícia, não é falado, né? A gente tem aquela cultura de que é corretor que pode avaliar, só corretor, que não sei o quê. Então, Murilo, lá vai a primeira pergunta aí, em questão de engenheiro e arquiteto, para começar, né, a trabalhar com avaliações, o que que precisa? Bem, essa é uma pergunta que as pessoas realmente me perguntam bastante. Porque, assim, 70%, já fiz algumas enquetes nos meus stories, né? Os nossos seguidores, na sua grande maioria, são engenheiros e arquitetos, estudantes de engenharia de arquitetura, e 70% das pessoas ainda acham que fazer avaliação de imóveis é do corretor de imóveis, né? Eu até já fiz assim, algumas enquetes assim, olha, você foi convidado para fazer uma avaliação de imóveis, o que você faz? Aí eu botei uma opção assim, chama o corretor. E a galera foi lá e chama o corretor, né? Sem saber que é uma atividade nossa. Agora, aí vem a pergunta. Tá, Murilo, primeiro ponto que é importante. Aonde é que fala, onde é que está escrito que a avaliação de imóveis é atribuição do engenheiro e do arquiteto? Nas respectivas legislações profissionais, né? Então, por exemplo, se eu pegar a resolução lá do CONFEA, lá mostra, inclusive, que o engenheiro, quando se forma, ele já é habilitado para fazer avaliação e perícia. Em quais tipos de obras? Naqueles tipos de obras que
o engenheiro civil atua. Então, obra de saneamento, estrada, porto, enfim, e imóveis, que na verdade o maior mercado, digamos assim, são imóveis, galpões, lotes, empreendimentos, enfim, esse tipo de avaliação. Agora, tá, Murilo, aí está dizendo que lá na resolução, na legislação do engenheiro, está dizendo que pode fazer, beleza. E a norma técnica, o que fala? Porque a gente sabe que, e isso é importante também as pessoas entenderem, né? Muita gente me pergunta ainda assim, Murilo, a norma técnica, ela tem força de lei? Não, mas, olha só, se eu for pegar o Código de Defesa do Consumidor, lá diz assim, ó, é vedado ao fornecedor de serviços, e nós, engenheiros arquitetos, quando a gente faz um orçamento, um projeto, a gente está fornecendo o que para o cliente? Um serviço. Isso. Então é vedado eu fornecer um serviço em desacordo com as normas. Ponto. Então, olha só, o Código de Defesa do Consumidor está matando a charada. Eu fazer de acordo com a norma é uma obrigação, tá certo? Então, beleza. E o que diz a norma de avaliações? A norma de avaliações, pessoal, para quem quiser anotar aí, é a norma 14653/1. Essa é a conceito gerais, só que ela vai 14653, 1, 2, 3, 4, até a parte 7. Nós, engenheiros civis, na sua maioria, vamos trabalhar com a 1, que é conceito gerais, e com a 2. E lá na 1, que fala de conceitos gerais, diz o quê? Que fazer avaliação é uma atribuição do engenheiro e do arquiteto, beleza? Aí eu vi aqui algumas pessoas que comentaram, olha, mas os corretores dizem que é deles, tem alguns advogados também que não sabem. Pessoal, isso é muito comum, até porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, né? Nós, engenheiros e arquitetos, em sua maioria, somos péssimos de marketing. A gente não sabe vender o nosso serviço, a gente não sabe mostrar para os clientes as atribuições, as responsabilidades, enfim. A gente precisa melhorar a divulgação dos nossos serviços. Então, o que eu já vi acontecendo, inclusive, o juiz, pessoal, que deveria conhecer toda a legislação, o juiz nomear como perito um corretor para fazer a avaliação. E aí o que acontece? E olha como é importante ter um profissional de engenharia de arquitetura, né, que esteja lá como assistente técnico das partes. Aí o engenheiro ou arquiteto que sabe, que conhece a norma, vai lá e fala com o advogado, opa, esse laudo aí, essa perícia aí, não poderia ser feito por um corretor. E aí vai lá, aponta lá a norma, etc. e tal, e aí o juiz, muitas vezes, é obrigado a cancelar aquela avaliação feita por um corretor, porque a norma ela é muito clara. Agora, Camila, sem querer me estender, já me estendendo, uma coisa que é importante, que as pessoas entendem é o seguinte, tá, Murilo, mas, pô, o corretor, ele trabalha com isso todo dia. Será que ele não sabe mais do que a gente em relação a quanto é que é o valor de mercado? Óbvio que sim, né? E, inclusive, como o colega aqui, André, está falando, a gente tem que ter uma relação muito boa com os corretores, porque eles serão as principais fontes de informação para a gente avaliar. Só que a grande questão é que, para uma avaliação técnica, imagina, por exemplo, que tem uma sociedade se desfazendo. A pessoa ela não quer simplesmente saber aproximadamente ou a opinião de quanto vale aquele imóvel. Ele quer alguém que prove por A mais B. E aí é que vai entrar o profissional de engenharia de arquitetura. Porque a gente vai demonstrar tecnicamente, com cálculos, que vai dar uma confiabilidade, uma certeza que aquele valor é aproximadamente X. Tá? Inclusive a norma diz que a gente tem que fazer isso calculando, né, o intervalo de confiança, para uma probabilidade de 80% de certeza, tá certo? Mais um detalhe, que também mostra por que o profissional de engenharia de arquitetura que deve fazer. Porque quando eu vou avaliar um imóvel, né, eu preciso analisar também, de forma geral, como é que está o estado de conservação dele e as patologias que ele apresenta. Então, por exemplo, se tem uma trinca aqui na parede, será que um corretor ele vai conseguir identificar se aquela trinca é algo que realmente, quanto vai custar para recuperar aquilo, ou inclusive, às vezes, se esse imóvel tem jeito de ser recuperado. Às vezes, só esse detalhe pode fazer com que o imóvel não tenha valor praticamente zero, né? Ou seja, o valor dele seria o valor só do terreno, porque vai ter que demolir tudo, porque não está mais servindo para nada. Então, essa
questão da visão técnica para avaliar as condições do imóvel, as patologias, etc., é uma das principais também que faz com que seja o profissional de engenharia ou de arquitetura o responsável por fazer essas avaliações. Acho até a questão, o óbvio, né? É o óbvio. Até em processo, normalmente quando alguém entra com um processo, já é uma briga, né? Então, quando é, por exemplo, a separação, igual você falou, separação de sociedade, ele quer saber justamente que eu não quero só saber o valor de mercado. Pode ser que seja um imóvel novo ou pode ser um imóvel de 50 anos. E depreciação? Às vezes tem processo aí em questão de quanto que eu gastei 10 anos atrás. Então, isso aí, quem pode, né, responder somos nós. E Murilo, por que a gente tem essa cultura de corretor avaliar imóveis? Eu já tive uma discussão com uma engenheira que ela bateu na tecla que não, é corretor que sabe, é corretor que não sei o quê, corretor que não sei o quê. Então, assim, é cultura mesmo? Como é que é? O que você vê nisso aí? Não, na verdade, isso é uma briga judicial que ainda vai se estender, porque assim, o conselho dos corretores imobiliários, eles atribuíram que o corretor pode fazer um parecer chamado PETAM, né? Que eu não sei assim nem de cabeça o que significa essa sigla. Se algum seguidor, alguma pessoa que estiver assistindo aí souber exatamente o que significa o PETAM, pode até escrever aqui. Mas então assim, eles podem fazer um parecer em relação a uma avaliação mercadológica. Acho que é parecer técnico de avaliação mercadológica. Algo desse tipo. Só que, como eu te disse, a norma, ela bateu o martelo. Então, hoje, de acordo com a norma, quem pode fazer é engenheiro ou arquiteto. E eu defendo isso exatamente por questão principalmente a questão da avaliação dos aspectos construtivos, das patologias que precisam ser analisadas, sim, numa avaliação de imóveis, né? E acredito que o corretor ele não tenha esse conhecimento para fazer esse tipo de avaliação, né? Afinal de contas, ele não estudou, por exemplo, estruturas, instalações, etc. Então, por isso que a norma bateu o martelo em relação a isso. Sim, o André falou aqui muito bem. Se ficar na esfera extrajudicial, uma pessoa quiser contratar um corretor, ok, né? Enfim, mas qualquer pessoa que se sinta prejudicado por aquela avaliação pode recorrer, porque afinal de contas, né, a norma ela é muito clara que quem faz é engenheiro e arquiteto. Muito bem colocado aí, o André colocou aí. Uhum. Murilo, você trabalha em um banco, né? Acho que no setor de avaliação, não sei. E como seria a questão de mercado para engenheiro, arquiteto que trabalha com avaliação de imóveis? Tanto, né, em questão de banco, quanto em questão de pessoa particular. Bem, eu acho que todos os profissionais de engenharia de arquitetura que trabalham com essa área de avaliação, perícia, patologia, elas têm que buscar alguns parceiros importantes, né? As próprias imobiliárias, né? Às vezes pode ser um potencial cliente nosso, eu já prestei serviço para imobiliária. Os escritórios de advocacia são muito importantes também, porque muitas vezes eles também não têm esse conhecimento e a gente tem que chegar lá e apresentar os nossos serviços e mostrar para eles quem é que faz isso, tá certo? Então, escritório de advocacia, corretores imobiliários, imobiliárias, também é muito importante nos condomínios, tá certo? Condomínio sempre precisa de avaliação, etc. e tal. E outros dois clientes importantes a justiça, né? Então a Camila, inclusive, fala muito sobre isso, tem cursos e livros sobre isso. As perícias judiciais, boa parte delas, ou uma grande percentual delas, envolve avaliação de imóveis, tá certo? E os bancos, tá certo? E aí, por exemplo, os bancos, que muitas das pessoas que começam a trabalhar nessa área, a estudar, olham mais para o banco. Porque assim, o banco, pessoal, os bancos, eles têm muito serviço, porque imagina que a cada imóvel vendido, tu requer uma avaliação, né? Cada imóvel transacionado. Então, por exemplo, se tu pegar aqui só no meu estado, que é o Maranhão, que é um dos mais pobres do Brasil, né, em termos de economia, chega a ter mês de fazer 1.000 avaliações no mês, né? Só o banco que eu trabalho, fora os outros bancos. Então, é um grande filão
que tem um trabalho já praticamente certo. Todo mês tu vai ter o trabalho. Agora, óbvio que tu não pode entrar na área de avaliações pensando em prestar serviço somente para o banco. Por quê? Porque por mais que tu tenha ali algumas avaliações quando tu se credencia, são avaliações com o valor mais baixo, né? Por quê? Porque tu vai ganhar na quantidade. Então, tu pode ser que tu pegue no mês 10, 15, 20 avaliações, então o valor geralmente é mais baixo. Então, é importante que tu preste serviço para o banco, mas que tu procure esses outros contratos, né? Esses outros parceiros, porque aí a remuneração é muito maior. Por exemplo, eu já fiz avaliação de 30 mil, de 15 mil, que claro que para um banco isso é muito difícil acontecer, entendeu? É a mesma coisa, né, de perícia judicial gratuita. Muita gente entra, mas poucas continuam, né? Acredito que no banco também seja a mesma coisa. Eu viro e mexe, tem algum engenheiro falando comigo, já cansei desse negócio de avaliação de banco. Só que é porque focam só lá, né? Não expande o leque, não expande essa divulgação. Que, como você até comentou, a questão de vendas, né? A gente não sabe vender. Engenheiro, muito dificilmente. Primeiro que a gente não é ensinado, né? Se não for da gente buscar aprender a vender, buscar aprender a usar a internet, buscar usar marketing digital, marketing para o nosso negócio, dificilmente alguém vai vir, eu estou querendo você, engenheiro, para avaliar, se nem a gente que é engenheiro sabe que somos nós que podemos avaliar, quem dirá o cliente. E assim, em vários outros serviços, laudos, então nem se fala. Tem laudo aí, por exemplo, laudo de reforma. Laudo de reforma tem muito engenheiro que até hoje não sabe, que é ele que tem que fazer. Que é obrigatório fazer, que tem o síndico responde, tal. Então, se a gente não busca o conhecimento, não podemos esperar que o cliente vai buscar. A gente tem que chegar para o cliente aqui, seu cliente. Está querendo vender seu imóvel? Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou engenheiro, tal, eu tenho aptidão para fazer essa avaliação. Pronto, né? E isso que tu falou é muito importante, principalmente em relação a essa questão, tu citou muito aí o laudo de reforma e hoje também já é norma, né? Então, será que os síndicos dos prédios no Brasil, dos condomínios, eles sabem do grau de responsabilidade que eles têm quando está acontecendo uma obra em um apartamento ou uma unidade daquele edifício? Imagina tu visitar um síndico e mostrar para ele, olha, de acordo com o Código Civil, tua obrigação é essa, a cada reforma que tem, tu tem que ter um laudo de reforma, você sabia disso? Eu posso fazer isso quando eu precisar. Então a gente precisa aprender a oferecer os nossos serviços, a vender, né? Agora, só aqui, Camila, teve 3 pessoas que perguntaram sobre como prestar serviço para o banco. Né? Primeiro ponto que é importante, a pessoa perguntou assim, Murilo, precisa de pós-graduação? Não, tá? Os bancos, os principais, pelo menos os que mais contratam, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles querem o seguinte, que você seja engenheiro ou arquiteto, e que você tenha um curso de 20 horas que aborde uma metodologia chamada inferência estatística, né? Que é a forma de cálculo que a gente vai fazer para 90% das avaliações. Então, basta que você tenha um curso que aborde inferência estatística. E também eles pedem que você apresente para o banco, né? Aí, claro, dependendo de qual for o tipo de atividade que for fazer, 1, 2 ou 3 laudos. Para quê? Para que ele pegue teu laudo e veja se tu sabe fazer. Porque não é também fazer um curso e não aprender e não saber fazer o laudo, tá certo? Então eles pedem para fazer uma espécie de uma prova contigo, né? A prova é tu apresentar um laudo e eles vão corrigir, beleza? A segunda questão é que geralmente isso, principalmente nos bancos públicos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, se abre um edital de credenciamento. Então não é a qualquer momento que você pode, tá certo? Agora, Murilo, me disseram, alguém falou que é de 5 em 5 anos. Não necessariamente, isso é lenda, tá? Depende da necessidade do banco, então pode abrir mês que vem. E o que acontece muito é que as pessoas esperam o negócio abrir para começar a se mover, aí fazer o curso, aí montar a empresa, porque outra pergunta que foi feita aqui é pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica, tá? Você tem que montar uma pequena empresa, tá certo? Para te poder fazer isso. Então, esse tipo de coisa, montar a pequena empresa, começar a se capacitar, pessoal, vocês têm que fazer antes da oportunidade abrir. Senão tu vê o cavalo selado passando, e aí quando tu vai querer correr atrás, tu perdeu. Então, assim, eu vejo isso demais. Então, assim, aproveitem. Se você pensa em atuar nessa área, comece a estudar, comece a se capacitar, vai começando a pesquisar como montar uma empresa. Isso
Também comigo foi uma coisa que me assustava muito no início. A gente achava, ah, meu Deus, uma empresa é muito caro. E não é essas coisas, né? A gente consegue fazer, enfim. Então comece a se preparar, pessoal. Não fiquem esperando. O edital do Banco X abriu, e agora? Aí a pessoa vai correr desesperada, muitas vezes não dá tempo de conseguir fazer tudo enquanto esse edital está aberto. A gente tem que se preparar antes, beleza? Até porque, né, já dá tempo para ter uma base do edital passado, né? Acho que Caixa abriu ano passado, então você já pode até começar a ver o que ela cobrou, que provavelmente costuma ser bem parecido, né, Murilo? Exatamente. Essa questão, né, de avaliação de imóveis para banco, como, né, tem alguma possibilidade de você conseguir alavancar essas nomeações? Como seria? Olha, aí depende muito dos bancos, tá? Eu vou falar os bancos que eu conheço. Caixa Econômica e Banco do Brasil, o sistema ele é bem justo, né? Então ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Claro que quanto mais capacitado tu for, tu pode ter mais atividades a fazer, porque existem vários níveis de avaliação, tá? A avaliação mais simplesinha, que é a que paga pior, mas que tem grande quantidade, que faz apartamento, lote, casa. O que acontece? Basta esse curso de 20 horas que tu já pode fazer, né? E, claro, sabendo fazer e apresentando o laudo para ser corrigido. Agora, se tu já começa a fazer mais cursos, como, por exemplo, um curso de avaliação de empreendimentos, tu já pode fazer umas avaliações, essas sim, são em quantidade menor, só que a remuneração já é bem mais alta, tá certo? Então, primeiro que quanto mais atividades tu se credenciar, mais serviço tu vai pegar, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que funciona no sistema de fila, tá certo? Então, por exemplo, se tu tá aqui nessa atividade, tu pegou um serviço, tu vai pro fim da fila, ok? Para um gerente, por exemplo, querer te escolher, eu quero que a Camila faça a minha avaliação, ele está botando o nome dele em risco, porque ele pode até fazer isso, só que ele tem que justificar por que ele vai escolher a Camila. Isso acontece como, por exemplo, o seguinte, a Camila vai fazer uma avaliação numa cidade aqui perto, a 50 quilômetros daqui. Surgiu uma outra avaliação para a mesma cidade. Aí, nesse caso, o gerente ele pode, olha, não, eu vou pegar essa avaliação e vou passar para a Camila, porque ela já está com uma ordem de serviço aberta para a mesma cidade. Então está justificado. Então, assim, mais ou menos é justo porque tem uma fila. Em alguns casos pode haver essa situação que eu falei, mas é muito específica. Agora, uma outra situação importante também é que geralmente o banco abre por regiões do estado, né? Então tu tem que verificar o seguinte, quais regiões tu consegue atender. Também, claro, quanto mais regiões eu escolher para prestar serviço, tá certo? Mais serviço eu vou pegar. Só que eu tenho que avaliar isso muito bem, porque o banco ele não vai pagar o teu deslocamento da cidade que tu mora para a cidade que tu está dizendo que vai prestar o serviço. Ele considera o seguinte, não, vamos supor que Belo Horizonte. Então tem um polo Uberaba, por exemplo. Ele vai pegar várias cidadezinhas ao redor de Uberaba. Se eu escolher a opção Uberaba, mas morar em Belo Horizonte, ele não vai pagar o meu deslocamento de Belo Horizonte para Uberaba. Vai pagar de Uberaba, como se eu tivesse uma sede lá, para a cidadezinha que vai ter avaliação. Então é por isso que eu preciso escolher realmente os polos, né, as regiões do estado que eu vou conseguir atender e que vai ser lucrativo para mim. Porque como eu disse para vocês, uma avaliação dessas mais simples, se sai só uma para aquela cidade, né, às vezes se eu escolher uma cidade muito longe, o deslocamento pode comer já grande parte do serviço, uma vez que o banco não paga de onde tu mora, e sim daqueles polos que tu vai escolher, tá certo? Teve uma pergunta aqui do Vitor. Ele perguntou se a avaliação de imóveis para banco tem que ser pessoa jurídica com sua empresa própria. Não precisa ser sua empresa própria. Se tu tem, um amigo que tem uma empresa, basta ele te colocar lá como responsável técnico da empresa. E aí tu pode prestar serviço. Então isso aí não há nenhum tipo de problema. Teve uma pergunta aqui, da Daila. O Banco do Brasil, se não me engano, exige uma especialização em avaliação de imóveis. O banco pode exigir isso? Não, é curso de 20 horas que ele exige. O Banco do Brasil também.
É porque a norma, né, ela já limita, então ele meio que tá ligado à norma, né? Exatamente. Legal. É... Ô Murilo, essa questão, né, que a gente até falou de síndico, da gente apresentar o serviço, porque muita gente não conhece, a questão de divulgação desse serviço. Para você divulgar, né, o serviço aí de avaliação de imóveis, o que mais tem? É imobiliária? É pessoa que está querendo vender? É advogado? Como que funciona? Olha, assim, tu tem que visitar todos, né? Visitar a imobiliária, visitar a história de advocacia, verificar no teu Tribunal de Justiça do teu estado como é que tu faz para se credenciar. Aí, nesse caso, geralmente é pessoa física, tá? Para fazer as perícias judiciais. Agora, muito importante, pessoal, é que assim, acabou aquela era de eu mandar um panfleto, mandar um currículo, eu tenho que ir lá, né? Então, a mesma coisa com a perícia judicial, por exemplo, da Camila. Tá, se eu me credenciei no fórum, isso quer dizer que eu vou pegar alguma perícia? Não necessariamente. Então eu preciso marcar uma audiência com o juiz, ir lá apresentar o meu trabalho, falar um pouco de mim, falar das minhas especializações, né? Pegar algumas perícias da justiça, como é que chama? A Gratuita? justiça gratuita, que o valor é pequenininho para poder mostrar meu serviço. Então tudo é assim, pessoal. Ninguém disse que ia ser fácil, É. né? Então a gente tem que realmente correr atrás. Agora, todos esses são potenciais clientes. E uma vez que tu começa a prestar serviço, o teu nome começa a ficar guardado na cabeça das pessoas, né? Como um profissional que faz aquele tipo de serviço. E como hoje ainda são muito poucos, né? Em relação a pessoas que fazem avaliação no Brasil, tem cidade que não tem nenhum, né? Tem cliente meu, e olha que eu moro numa capital. Já teve cliente meu que me ligou dizendo assim, Murilo, eu quero que tu faça 3 avaliações para mim numa cidade que fica a 50 quilômetros de São Luís, né? Eu, Murilo, morro de medo de pegar a estrada dirigindo. Então, eu não quero fazer essa avaliação não, eu vou dar um valor pro cara aqui bem alto, que é para ele desistir. Então, tipo assim, uma avaliação que eu cobraria, se fosse aqui em São Luís, 4 mil, eu falei com o cara, olha, é 12 mil. Aí o cara, não, Murilo, peraí, tá muito caro. Eu, poxa, diminui um pouquinho. Eu digo, não dá, eu tô cheio de serviço e tal. O cara, olha, eu vou procurar outro profissional aí para fazer uma pesquisa e tal. Eu digo, não, pode procurar. Aí passou umas 2 semanas, o cara me liga. Murilo, cara, a audiência na justiça semana que vem, eu não consegui ninguém. Manda tua conta aí que eu vou depositar metade para te ir lá fazer o serviço. Por quê? Porque não tem muito profissional. Só para vocês terem uma ideia, e aqui vai ficar uma dica pro pessoal aí também que está assistindo a gente. Pessoal, tem um local que você pode buscar muito material gratuito para estudar sobre avaliação, perícia, engenharia diagnóstica, enfim. São no site dos IBAPs, tá? IBAPE, IBAPs. Principalmente o IBAP de São Paulo, Minas e o IBAP Nacional. Tem muito material gratuito para baixar. Agora, pelo amor de Deus, não é só para baixar. As pessoas adoram baixar PDF, mas não entra por osmose, né? Eu tenho que estudar. Não adianta eu só baixar. Então, busquem esse material no IBAP. E só para você ter uma noção, o IBAP é uma instituição que congrega, né, que se associam aos IBAPs, quem presta serviço de avaliação, perícia, engenharia diagnóstica, inspeção predial. No Brasil todo, só tem 1.000 e poucos profissionais credenciados no IBAP. Então, só para você ter uma noção de como ainda é um mercado ainda, né, que eu costumo dizer que é um oceano azul, porque tem pouco concorrente. Né? Então a gente tem que começar a buscar essa capacitação. Vou só responder uma pergunta aqui do Ricardo, se engenheiro mecânico pode. Pode, porque existe uma norma específica para avaliação de equipamentos, tá certo? Agora, é claro que, né, o colega que perguntou aí, Murilo, tem avaliação de equipamento toda hora? Não, é difícil ter, né? É claro que é muito menos a quantidade de serviço que tu vai pegar do que uma avaliação de um imóvel, por exemplo. Mas, quando tem, geralmente o valor da avaliação é maior, exatamente porque tem pouco profissional. Então, por exemplo, vou dar aqui dicas aqui para o pessoal. Não sei se tem gente aqui assistindo a gente que seja engenheiro agrônomo. Avaliação de imóvel rural, tipo fazenda. Quem faz? Engenheiro agrônomo. Só para ter uma noção, até pouco tempo atrás aqui no meu estado, olha que o meu estado, o Maranhão, é um estado que tem grande potencial agrícola, né? Tem muita plantação de soja e etc e tal.
não tinha no banco cadastrado nenhum engenheiro para fazer a avaliação de imóvel rural. Isso quer dizer que eu precisava chamar a gente de fora. Então, tem espaço para o engenheiro mecânico, tem espaço para o engenheiro agrônomo, tá certo? Então, se vocês conhecerem alguém que seja dessas áreas, dê essa dica, né? De repente vale a pena. Agora, lógico, lembrando que não vai ter tanto serviço como uma avaliação de um móvel normal, mas, porém, geralmente são mais bem remunerados. E assim, vocês têm que buscar quem são os potenciais contratantes de vocês. Aí nem eu não saberia te dizer, né, quem é que contrata mais uma avaliação mecânica, mas com certeza tem gente que contrata. Essa questão, né, de quantidade, de perícia, inclusive assim, a maioria das minhas perícias são avaliações de imóveis. E quando tem o escrivão, ele já fala assim, engenheiro civil, já olha lá, ó, sabe fazer avaliação, eu estou precisando, não tem ninguém aqui, não tem. Por quê? Igual eu falo, né, nos cursos, pro pessoal aí que é aluno, essa questão de você simplesmente sair da faculdade, falar que você quer trabalhar com perícia, isso aí não vale de nada. Porque se você não busca um conhecimento na área de perícia, na área de patologia, na área de avaliação de imóveis, você tem que organizar o seu currículo para aquilo. Porque o juiz vai ler, tá, engenheiro civil, tá, mas e aí? Como é que eu sei se ela sabe fazer uma avaliação? Se ela sabe fazer perícia? Como é que eu sei? Então, o que ele consegue ver é justamente a questão, se capacitou? Não se capacitou. Quem se capacitou vai ser nomeado. Quem não se capacitou vai ficar esperando. É simples. Exatamente. Então, assim, exatamente. muita gente espera, né, Murilo, acontecer, saiu minha nomeação. Às vezes, por uma obra do destino, que às vezes o lugar nem tem engenheiro cadastrado, sai uma nomeação. Fala, não, saiu, beleza. Aí até ele procurar, até ele saber como é que faz, até ir atrás do negócio, passou o prazo. Aí não é nomeado mais nunca. Nesse caso, tu falou muito bem. Essa é uma área, pessoal, que você tem que se capacitar. Vou te dizer por quê. No caso da parte de perícia, a Camila falou perfeitamente aí. O juiz, ele é um cara que ele vai analisar o teu currículo mesmo. É uma das poucas áreas da engenharia que teu currículo é realmente analisado. Tu tem que chegar lá para ele e saber te vender. Dizer, olha, se tu chegar com um juiz com um currículo sem ter nenhum curso extra classe, extra faculdade, ele já vai te olhar assim. Ou se tu chegar lá, tem 5 anos que tu não faz nenhum curso, tu não tá te capacitando, te atualizando, o juiz já vai ficar meio desconfiado de ti. Então, tu tem que sim estar todo o tempo atualizando os teus conhecimentos. E na área de avaliação, pessoal, é fundamental, porque primeiro que eu falei aqui, os bancos geralmente exigem um curso de 20 horas, mas mais do que isso, pessoal, como dificilmente tu vê na faculdade, é uma área que tu nunca nem tem noção do que é. E assim, os livros existentes no mercado e a norma, eles não são suficientemente didáticos para dizer o seguinte, olha, se eu ler a norma ou se eu ler o livro X, eu vou aprender a fazer. Cara, infelizmente, ainda não existe esse livro. Para você pegar o melhor livro da área, você já tem que ter um pequeno conhecimento para que você possa engatar. Então, você tem que investir em você. Não tem para onde correr. Pessoal, não há atalhos. Você precisa investir em você. Ponto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, esse não é um problema meu, nem da Camila. Tu tem que buscar. Hoje tem muito conhecimento gratuito no YouTube. Tem. Tu pode começar por lá. Agora, em algum momento, tu vai ter que investir em um curso, em um software, por exemplo. Avaliações, precisa de um software para fazer 90% das avaliações. Tu vai ter que um dia te virar e comprar o software. Faz uma relação na tua vida de coisas que tu pode fazer para ganhar mais dinheiro. Seja cortando custos desnecessários na tua vida, seja ganhando mais dinheiro com alguma outra coisa. Agora, um detalhe. Geralmente, um software de avaliação, um curso de avaliação, um curso de perícia, é algo que, se eu dividir em 12 vezes, vai sair R$50, R$100. Agora, se tu me disser que uma pessoa não tem R$50, R$100 para investir em si mesmo, eu vou dizer, é doído, né? Porque é um valor de uma pizza. Se for numa pizza um fim de semana, é isso. Então, pessoal, no início, a gente tem que pagar o preço do início. A gente tem que fazer sacrifício. Não tem atalho, tá certo? Bem, deixa eu responder 2 perguntas aqui, Camila. 2 pessoas perguntaram sobre o software, tá? O valor em média do software. Pessoal, tem software de todo valor. Tem software que tu paga por utilização, tá certo?
e tem software que tu paga o valor e o software é teu pro resto da vida. O que eu recomendo, ele é R$ 1.000 vitalício. Não, aliás, desculpa. Ele é R$ 1.500, R$ 1.700 vitalício, só que para os meus alunos ele tem 30% de desconto, fica por R$ 1.000 vitalício, tá certo? E qual software? O que eu recomendo é o Sysdea, que é o que os bancos utilizam, né? Mas tu tem vários outros aí. Tu tem o Infer, tu tem o Castler, tu tem o... Tem mais outro aqui, deixa eu me lembrar. Enfim, tem outros. Mas os três que eu conheço mais são esses, beleza? Pode falar agora, Camila. Teve uma pessoa, quem foi? Júnia. Júnia, ela perguntou, né? No caso de quem está formando agora, o que vocês aconselham? Eu vou até, né, fazer um merchan. Como funciona? Eu trabalho com perícia judicial e avaliação de imóveis. Eu conheci a avaliação de imóveis através da justiça. Então, assim, antes de eu entrar na perícia, eu nem conhecia de avaliação de imóveis. Aí eu fui conhecer quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer um curso de perícia, fui fazer um curso de avaliação. Aí você começa a ver onde você consegue atuar, de nichos, né? Então, se você quer atuar com avaliação, se quer atuar com perícia, busque alguém que atue com isso, alguém que conhece o caminho, porque hoje tem muito curso aí. Só que falta muito curso de engenheiro, não tem. Então, assim, hoje é muito advogado dando curso de perícia judicial, é muito, assim, outras profissões, né? E engenheiro em si não tem muito. Então, aí tem o Murilo, que dá de avaliação de imóveis, eu dou de perícia judicial, que inclusive semana que vem a gente vai ter um webinário aí sobre isso. E, cara, é aquela coisa, você começa, não tem como parar. Todas as vezes você vai ter que estar se capacitando mais. Seja comprando um curso de avaliação aqui, depois compra um outro ali e vai vendo, porque não tem como você, eu vou atuar com perícia só com o curso da Camila. Não é assim. Eu vou atuar com o curso do Murilo, vou atuar com avaliação só com... Não é assim. Eu já comprei uns 10 cursos de perícia, eu já comprei uns 5 cursos de avaliações. Por quê? Você tem que ir atrás do seu método. Como que é o seu método? Você vai vendo o que dá na prática, o que tem a teoria, o que facilita para você. É igual o modelo, né? A gente libera um modelo, aí muita gente, tem que ser esse modelo. Não, tem que ser um modelo que melhor te atende, você vai adaptando. Se a gente for pegar um modelo de laudo, tem modelo de laudo aí que tem 50 páginas. Eu falo, eu não preciso disso. Preciso disso. Então, você vai adaptando com o que você precisa. Economiza tempo, faz você pesquisar, porque muita gente tem na mente, eu comprei um curso, eu vou saber tudo do zero, tem que ser tudo à mão minha, ela, papapá. Não é assim, não existe isso. Não tem aquela pessoa que fala, você tem que vir isso. Não tem. Depende da gente ir procurar. Se você quer trabalhar com avaliação de imóveis, investe. Vai ser um investimento que você vai dividir em 12 vezes, mas vai ter retorno. Né? Por mais que você fique aí, vou treinar 1 mês, 2 meses, depois eu começo a vender. Começa a cadastrar na justiça, começa a treinar na justiça gratuita, começa a fazer justiça gratuita, começa a ir usando software, começa a ir sendo mais nomeado, começa mostrando seu serviço para juiz, para imobiliária, para advocacia. Teve alguém que perguntou, além de tribunal e além de banco, onde ele poderia atuar com avaliação de imóveis, né? Então, assim, a gente tem imobiliário que você pode vender o serviço, tem pessoa física que você pode vender o serviço. Às vezes alguém está mudando de cidade, quer vender o negócio. Tem também a questão de parceria com o escritório. Tem a área também de assistente técnico. Então, é uma área também que dá para você atuar, que não necessariamente tem que ser cadastrado. Então, assim, o mundo da engenharia civil é gigante. Eu esqueci de falar também escritório de contabilidade, tá? Porque muitas empresas precisam anualmente fazer os seus balanços patrimoniais. Então, ela precisa saber quanto é que custa o imóvel que ela está lá, entendeu? Uhum. Pois é, então assim, resta a gente começar a trilhar, começar a se capacitar, porque sem se capacitar não tem jeito. Você não vai nem sair do lugar, você não vai nem saber o que você pode atuar. Que é o caso de 99%, né, das pessoas. Eu também, quando eu saí da faculdade, é obra, é projeto. Não tem aí. Vai buscar o que tem. Então, como o Murilo falou, né, é a perícia, a avaliação ainda é uma área que poucas pessoas atuam. Primeiro, muita gente até conhece, entra, mas sai. Por quê?
porque já quer pegar uma perícia de 10 mil reais, porque já quer pegar uma perícia de 20 mil reais. Ah, eu não vou entrar na justiça gratuita. Ah, eu não vou fazer avaliação de banco de 300, 400 reais. Para quê? Vou perder um tempão para fazer isso? Só que a diferença do engenheiro meia boca e do engenheiro bom, ele consegue enxergar um além, né? Ele consegue ver além. Ah, eu estou fazendo avaliação de 400 reais para o banco, mas eu estou ganhando aqui na quantidade, estou tendo mais gerentes vendo minha avaliação, ele pode me nomear para uma outra maior. Eu já estou pegando experiência aqui, já posso pegar, vender o serviço. É a mesma coisa na justiça. Não tem essa, você acabou de se cadastrar, vai vir perícia comum para você? Não vai, não, hein? Você primeiro precisa ficar conhecido, conhecer o negócio, como funciona o sistema. As pessoas primeiro têm que conhecer. Ah, fulana de tal está fazendo um laudo aqui que está me ajudando. Um laudo aqui, o juiz pegou, leu, viu certinho, respondeu o quesito, viu, resolveu a conclusão, pronto, acabou. Aí não, aí o pessoal já quer ir direto com sede ao pote, já quer fazer uma pós-graduação, quer ir fazer não sei o quê, mas nunca nem viu como é que é o mercado. E muita gente fica me falando isso, ah, eu vou fazer uma pós, eu falei, calma, uma pós hoje é 15 mil reais, calma. Você compra um curso aí de 500, outro de 500, compra um software de 1.000, calma, vai vendo como é o mercado, talvez seja um mercado que vai ser muito promissor na sua região, outro talvez na outra não vai ser tão promissor assim, que você vai ter que expandir, aí você gasta com a pós, fica insatisfeito porque não está tendo nomeação naquela cidade em si, e fala, nossa, gastei 15 mil reais, joguei fora. Gente, a gente é engenheiro, a gente é treinado para pensar, para buscar solução. Se nenhuma cidade não está tendo demanda, expande o seu leque. Aqui em Belo Horizonte é o lugar que eu menos recebo nomeação. Eu recebo mais na região. E o pessoal acha que porque é cidade grande, só que esquece que lugar grande tem mais pessoas, então tem que dividir, né? Então, muita gente, às vezes, uma coisinha boba dessa, não tá nem sabendo. Então, tem gente aqui perguntando de como se inscreve no webinar. Eu vou soltar amanhã, tá? A inscrição vai ser segunda, terça e quarta. Quinta-feira a gente vai abrir inscrição da segunda turma do curso, que vai ser só quinta-feira. E é isso, tá? Então, assim, primeira turma a gente teve quase 100 alunos. A gente está tendo ainda o trabalho, vamos ter mentoria individual, vamos ter aula ao vivo. E é o que eu trabalho com eles. É o Murilo também, já fiz o curso do Murilo. É isso, é calma. Não é o Murilo pegar aqui, gente, é uma planilha aqui para você, tá? Só preenche. Não é isso. Não é isso. Aqui, gente, a teoria é isso aqui. Avaliação de imóveis, de inferência estatística é isso. Método comparativo é isso. Fatores é isso. Aí vai a você, meu querido, procurar aplicar isso. Vai a você a procurar um software que vai facilitar a sua vida. Tem gente que gasta 1 hora para fazer uma avaliação. Tem gente que acha que no Excel vai fazer e gasta 2 meses. Porque é muita coisa. Estatística é difícil. Então, se a gente já tem o trem pronto, resta você pesquisar os dados, inserir no programa. Ele vai te dar um laudo pronto. Então, você não quer investir? Hoje em dia, você pega a avaliação de 2 mil, 3 mil reais tranquilo. Tranquilo, principalmente quando tem muito imóveis, como se diz, não é próximo, é parecidos, né? Você consegue ter uma seleção de dados muito boa, que às vezes você nem precisa ficar indo lá, você já tem um negócio pronto em sua mão. Então, só que as pessoas elas não conhecem por quê? Porque não sente e vai pesquisar. Porque se o professor não falou, eu não posso atuar. Eu só posso atuar com obra e projeto. Não é assim. Porque se fosse assim, eu não teria começado a atuar com engenharia, não ia estar sendo engenheira até hoje. E olha que eu fiz uma pós de gerenciamento de obras. Hoje eu não faria. Hoje eu teria pego o dinheiro que eu gastei lá no início, teria investido em mais coisas, outras coisas. Porque hoje eu trabalho com perícia. Gerenciamento eu trabalhei em torno de 1 ano. Só que pergunta se o resultado foi muito bom. Não foi. Então você tem que focar. Não tem também aquela questão, eu quero atuar com obra, projeto, avaliação. Não existe isso. Porque se você quer fazer tudo, você não vai fazer nada. Porque você não vai saber onde ir atrás, você não vai saber divulgar esse serviço, você não vai saber o caminho do negócio. Então, é isso, né? Tenha calma, vai atrás com calma, busque pessoas que passam por isso, busque cursos realmente aí que vão te dar um caminho, busque networking, busque mastermind, busque grupo de interação, se capacite, porque se você não tem nada,
Você acha que daqui um mês, um ano, você vai ter alguma coisa? Não vai. Então dá um jeito. Fica aí um mês sem comer uma pizza, fica um mês economizando a conta de luz, qualquer coisa. Vende alguma coisa que está parado. Agora, nessa quarentena, né, Murilo? Não sei se você anda acompanhando, provavelmente sim. O Joel J, eu estou vendo, acompanhando as lives dele, e uma das coisas que ele falou foi que justamente isso. Tem alguma coisa parada que você não está usando? Vende. Faz dinheiro. Pega esse dinheiro e investe em você. E não é aquele negócio, investi, peguei minha primeira avaliação, R$ 1.000 na conta, beleza, vou gastar R$ 1.000. Porra nenhuma! Você vai reinvestir os R$ 1.000. Aí você vai lá e compra um software. Você vai lá e compra um outro curso de avaliação. Você vai lá e compra um outro curso de perícia. Você vai lá e vai. E vai. E vai fazendo um negócio até o negócio acontecer. Não é do dia para noite. Exatamente. Né? Murilo Eu tem falo muito 20 anos, né, Murilo? Experiência. Eu estou formado há 17 anos. Mas assim, o que a Camila falou, eu assino embaixo, tá, pessoal? Aquela história de que terminou a graduação, pegou o canudo, acabou os estudos, é a maior enganação que já falaram pra gente. Eu estudei muito mais depois de formado do que durante a graduação, mas muito, muito, muito mais. Então você precisa, obviamente, investir em você. No início eu também errei, fiz besteira, fiz 4 pós-graduação, como eu disse, se eu pudesse voltar no tempo, faria só uma. Então a Camila foi muito assertiva no que ela falou. Você não precisa ter pressa para fazer a pós-graduação. Você tem que primeiro se inserir no mercado. A partir de você se inserir no mercado, que conhecer os nichos, tu vai escolhendo na área que tu vai te aprofundar. E aí sim, como a Camila falou, no início talvez valha mais a pena tu investir em cursos de curta duração, para te tateando e conhecendo a área. Aí tu tem certeza, opa, essa área aqui é boa, essa área aqui eu já estou começando a atuar. Então agora vale investimento em uma pós, porque aí eu vou pular um degrau a mais. Então pensem sempre nisso, tá certo? E investir sempre em você. Porque a Camila foi perfeita. No início da carreira, tudo que tu pegar, tu tem que investir em você, tá certo? Então faça cursos, faça pós. Parece papo de quem quer vender curso, mas não é. Tanto é que, como eu disse, aqui eu estou falando pelo meu exemplo, eu fiz 4 pós-graduações lá no início da carreira. A primeira que eu fiz foi só 4 anos depois de formado, praticamente fiz uma atrás da outra, né? Então, assim, a gente precisa investir. E hoje, né, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi basicamente por conta do que eu investi em mim, tá certo? Então, não há atalhos em relação a isso. É preciso investir em você. Até o André, ele até falou aqui, né, que hoje ele tá rato de live, ele tá assistindo todo o YouTube. Live, YouTube. Então, assim, aproveita, né, a quarentena. Eu tô fazendo live, o Murilo também, os grandes nomes aí da engenharia tá fazendo live desde quando começou a quarentena. Aqui, toda semana, a gente tem umas 4, 5 lives. E é tema de vários temas. Hoje a gente tá falando de avaliação de imóveis. Mais cedo eu falei de perícia. Teve outros em outros perfis que eu fui falar de perícia. Outros gerenciamento de obras. Outros aí de vendas, de negociação. Então, assim, a gente tem que aproveitar, porque é um momento que, se ficar só reclamando, as coisas tendem só a piorar. Se você ficar só vendo televisão, jornal o dia inteiro, você vai ficar vendo as mesmas coisas, falando quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão isso, estão aquilo. E vai ficar aquele emocional daquele jeito. Então, YouTube à noite, tira o dia, resolve seus treinos durante o dia à noite, pega aí essas lives aí e vai fazendo as lives. Assiste uma live aqui, assiste outra. Murilo vai ter, eu não sei, já teve a do Aldo? Não, amanhã eu tenho uma com o Aldo meio-dia, tá certo? Com o Aldo Doria Matos, que é o papa aí do orçamento de obras, eu aprendi nos livros Pois dele. Gente. E à noite, 6 horas, eu tenho uma com o pessoal da SICA, para falar sobre recuperação de patologias estruturais. Então, assim, tem gente boa demais, falando e dando... Gente, é uma aula que talvez nunca a gente poderia estar falando para vocês, por exemplo, eu e o Murilo falando assim, às vezes para vocês de frente não ia estar acontecendo. E com a internet a gente tem essa possibilidade. Encontros virtuais, aproveita esse momento aí para você se capacitar, para você assistir, muita coisa de graça. E só deixando uma dica, né? Quando eu comecei a pesquisar muito na internet, principalmente o foco de perícia, avaliação. Só que em 2017 não tinha quase nada. Hoje ainda não tem, tá? Que fique claro que hoje ainda não tem. É muito difícil achar uma informação realmente que tenha aquele... é isso aqui.
Não tem, não tem. Então, você tem duas maneiras, né, de aprender alguma coisa. Uma, perdendo um ano de sua vida pesquisando e juntando informações. Outra, em uma semana, se sabendo o que tem que fazer ou em um dia, né? Então, o curso meu, o curso do Murilo aí, a gente... Hoje você paga um curso para quê? Você paga um curso para encurtar o caminho. Porque se eu ficar pesquisando igual eu fiquei lá atrás, beleza, você pode, só que você vai perder mais tempo. E você vai ficar confuso, falando, não, como é que é isso aqui? Eu já vi isso em algum E, lugar, como é que une? Não sei. e outra é que quando você procura um curso, seja qualquer um, tu vai ter um outro grande benefício. Além de você encurtar o caminho, como tu bem falou, porque tu vai ter as informações mais organizadas do que se tu fosse procurar aleatoriamente, tem outra coisa muito importante, que tu não vai cometer os mesmos erros que a Camila cometeu, porque a Camila ela já errou muito fazendo esse processo de apanhar, de errar, e aí quando a Camila faz o curso dela, quando eu faço meu curso, quando outro professor faz o curso dele, a intenção nossa é fazer tu fugir desses erros. Então tu vai poder ganhar mais tempo ainda no teu aprendizado, tá certo? Então busquem aí, tem muito curso hoje aí na internet, enfim. Busquem os perfis certos. E principalmente, né, se dediquem, porque eu vejo que as pessoas elas conseguem assistir 5 horas da live do Gustavo Lima, mas não conseguem assistir uma hora de live de conhecimento. Então, é questão de prioridade. É uma coisa, né? Hoje eu estava falando sobre isso. Brasileiro gosta de comédia. Ele gosta de comédia. Ele curte um negócio de comédia, mas ele não, que às vezes ele não viu em 5 anos de faculdade. Aí, assim, você fala, gente do céu, por isso que o país está desse jeito. É por isso. Você posta meme, as páginas de meme, elas bombam. Bomba. Agora, a página de conteúdos fala, porra, o povo realmente, eles estão aqui. Então, assim, é lógico que tem aquelas pessoas, né, que ela busca filtrar, busca pegar aquela parte boa e usar. E tem aqueles outros que simplesmente usam o Instagram para estar vendo família, vendo viagem, vendo não sei o quê. Então tem esses dois tipos de pessoas. Você decide quem você quer ser. Quer ser o que vai se capacitar? O Instagram está gratuitamente aqui para todo mundo entrar. Todo mundo pode ver live minha. Meu canal do YouTube está com as lives da quarentena toda lá. Murilo, a mesma coisa. Você entra no perfil, você vê assuntos, vê conteúdo. Às vezes, uma frase, uma palavra, que você fala, gente, por que eu não pensei nisso? Tá lá para você, só ir lá e ler. Só que não, você está perdendo tanto tempo seguindo tanta gente que não vai agregar nada na sua vida. Essas 2 últimas semanas, eu passei as 2 semanas de seguindo gente. Estou seguindo agora só pessoas que vão me agregar e acrescentar em alguma coisa. Porque começa a poluir tanta coisa besta, tanto negócio de política, tanto negócio que não vai me agregar em nada. Aí fica lá. Então, assim, faça esse filtro. Sigam pessoas aí que realmente vai agregar. A gente tem uma gama aí de parceiros aí que é cada um em sua área, cada um dando o melhor cada vez e muito conteúdo bom de graça para vocês. Murilo, grande professor aí que... Eu hoje, Camila, praticamente, eu só escuto música quando todos os conteúdos do YouTube que aparecem que me interessam, eu já consumi. Geralmente, quando eu estou fazendo exercício, em vez de estar ouvindo música, eu estou ouvindo uma palestra, estou ouvindo um podcast, estou tomando café aqui, estou fazendo meu café, eu estou ouvindo. Então, quando eu vejo, pô, não tem mais nada de útil aqui na minha timeline ali do YouTube, aí que eu vou para a música. Então, passa um segundo plano. E, pessoal, é isso, não tem para onde correr. Só tem esse caminho. Se você quer ter sucesso, é se capacitar, não tem para onde correr. Como a Camila falou, tem muito conteúdo gratuito, basta que você filtre o que você consome, né? E é isso, buscar conhecimento. É isso aí. Murilo, tem uma pergunta do Rodrigo, vai dar tempo de responder. O que você acha de mercado de reformas financiadas? Olha, hoje em dia tem muita gente trabalhando com isso e é uma saída. Agora, de novo, né? A pergunta do... Quem foi mesmo? Rodrigo, né? Rodrigo, eu não sou a pessoa mais capacitada para te falar todos os trâmites, porque eu não trabalho com isso, mas conheço muita gente que trabalha. E aí eu vou te dar dica de 2 pessoas aí. Siga aí o perfil do Marcelo Akira e do Eduardo Augusto. São 2 pessoas que trabalham muito com financiamento de banco e com certeza tu vai ter muito mais conhecimento lá com eles para poder inserir nesse mercado. Mas é um mercado promissor, o dinheiro está aí disponível. Com
Com o Eduardo, a gente até já tem live. Inclusive, a gente fez uma live, acho que 2 semanas atrás. Foi uma live sensacional, sensacional mesmo. Que também é uma área que as pessoas não conhecem. Acha que essa questão de financiamento, não sabe como é que funciona, nem sabia que engenheiro podia estar fazendo isso, que engenheiro podia estar acompanhando, sendo responsável. Então, aí é mais uma área. Então, Murilo, obrigada, né, por ter aceitado o convite, pelo tempo aí que você se dispôs aí para dar esse conteúdo aqui para a gente. Com certeza, muita gente agora vai abrir a mente e realmente ir em busca daquela questão. E teve até alguém que comentou aqui o foco. Hoje, foco é tudo. Se você quer abraçar o mundo, você não abraça ninguém. Então, tenha foco, busque pessoas certas, busque as coisas certas que vão economizar tempo, vão facilitar a sua vida. E Murilo tá aí para isso, tanto em orçamento de obras, quanto questão de avaliação de imóveis. Sensacional, obrigada. E é isso. Antes da gente acabar, preparem um print aí, gente. Tira um print, marca eu, marca o Murilo. E... Eu vou mandar um e-book para quem postar o print e marcar nós dois, eu vou mandar um e-book lá. Aí, ó, boa, boa, boa. Então aí, ó, tira o print aí. Beleza. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo a gente. E fiquem atentos aí que tanto eu quanto a Camila vamos compartilhar muito conteúdo com vocês. Muitas lives estão vindo aí. Valeu, Camila. Obrigado. Valeu, Murilo. Débora, só te respondendo, olha só, na minha bio ainda não liberei o link. Será liberado amanhã, tá? Eu vou deixar na bio o link. Então, você vai poder se inscrever no webinário. Vão ser 3 aulas aí sobre essa área de perícia. Semana que vem, segunda, terça e quarta. Então, amanhã fica ligado aqui no perfil. Quem ainda não me segue, vem aqui, segue. E até ativa as notificações para não perder nada, tá bom? Valeu, meu povo. Valeu. Valeu, Murilo.